Imersos na intensidade da discussão acalorada, Teresa e Renato estavam tão envolvidos em suas disputas que não perceberam que Lucas se afastara. Quando finalmente encerraram a discussão e voltaram os olhos para o lago, um sentimento de confusão e angústia os envolveu, pois não encontraram o pequeno Lucas no lugar onde ele estivera antes. O coração de Teresa batia forte enquanto ela desesperadamente chamava por seu filho, repetindo seu nome várias vezes, mas sem obter resposta. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Lucas, um garoto de 7 anos com síndrome de Down, sempre ansiou por ter um cãozinho para lhe fazer companhia. Apesar de seu pai, Renato, ter inicialmente resistido à ideia de permitir animais de estimação em casa, a narrativa que se desenrola neste relato promete revelar uma surpreendente reviravolta que certamente lhe cativará. Renato, o pai carinhoso de Lucas, frequentemente retornava para o lar com um peso invisível sobre seus ombros, o aroma agridoce do álcool pairando à sua volta. Sua atitude, contudo, refletia menos o desinteresse em animais e mais uma batalha silenciosa travada consigo mesmo. No entanto, seu filho, o jovem e determinado Lucas, nutria um desejo genuíno, profundo e inabalável. Desde tenra idade, Lucas, muitas vezes envolto em uma sensação de isolamento que parecia extrapolar os limites de sua condição, exibia uma resiliência admirável que o definia. Diariamente confrontando obstáculos únicos, Lucas encarava a vida com uma coragem impressionante e mantinha incólume um fio de esperança entrelaçado ao seu desejo ardente de ter um fiel amigo peludo que lhe trouxesse conforto. Desde o momento em que Renato soube, com a notícia ainda fresca e carregada de emoção, que a paternidade o conduziria a uma jornada ímpar, suas perspectivas sobre a vida tomaram uma nova tonalidade, assim como sua relação com Lucas, seu amado filho. Lucas, esse menino resiliente e cheio de vitalidade, apesar das dificuldades impostas por sua condição, enfrentava uma realidade desafiadora onde a discriminação, como uma sombra persistente, o acompanhava tanto nos corredores escolares quanto nas ruas movimentadas. Os sonhos pulsavam vigorosamente em seu coração, mas a tristeza também encontrava espaço, às vezes alimentada pela incompreensão e pelo olhar reprovador daqueles que não viam nele o brilho que ele via em si mesmo. O relacionamento complexo que Lucas compartilhava com seu pai, Renato, era um emaranhado de emoções, onde o amor inquestionável muitas vezes se entrelaçava com a desaprovação quase palpável, gerando um conflito interno perceptível aos olhos sensíveis de Lucas. A decepção que às vezes transparecia nos olhos de Renato causava uma agitação de sentimentos dentro do coração de Lucas, criando uma teia de inseguranças que ele lutava para desembaraçar. O desejo constante por aceitação e afeto por parte de seu pai era um anseio tão poderoso quanto profundo. Em um dia comum, enquanto vagava pelas ruas observando as cenas cotidianas, Lucas testemunhou algo que desencadearia uma série de reflexões intensas. Uma pequena garotinha brincava alegremente com um Golden Retriever, uma amizade pura e incondicional que despertou uma centelha de inveja sincera dentro do coração de Lucas. A imagem dessa conexão simples, mas profunda, reverberava em sua mente. Lucas almejava ter um confidente peludo como aquele, alguém para compartilhar risadas e companhia, uma âncora emocional em um mundo muitas vezes turbulento. Entretanto, Lucas possuía um entendimento maduro da realidade que o cercava. Ele sabia que as paixões e interesses de seu pai, Renato, divergiam dos seus próprios, e o distanciamento emocional de Renato, frequentemente ocultado atrás da cortina da bebida, tornava ainda mais claro para Lucas que seu sonho de ter um animal de estimação poderia permanecer justamente isso, um sonho. Apesar da melancolia que muitas vezes envolvia seu coração, Lucas encontrou dentro de si uma coragem genuína, alimentada por uma vontade inabalável de se expressar e compartilhar seus desejos mais profundos. Ele decidiu, com determinação, iniciar uma conversa franca e vulnerável com seu pai, Renato, sobre a possibilidade de trazer um companheiro peludo para suas vidas. Mas a resposta que Lucas receberia nesse momento de vulnerabilidade seria uma que ecoaria através de seu ser, deixando uma marca indelével em sua jornada. Renato, com palavras gélidas e cortantes, dissipou o sonho de Lucas. As palavras que fluíram da boca de Renato pintaram uma realidade desoladora e dura, uma que levou Lucas a confrontar não apenas a recusa de seu desejo, mas também a profunda compreensão de que as preocupações e fardos de seu pai eram pesados demais para serem compartilhados com um novo membro da família, de 4 patas ou não. Lucas, com seus grandes olhos cheios de esperança, sentiu seu coração se partir ao ouvir aquelas palavras. A mãe de Lucas, chamada Teresa, levava uma vida agitada devido ao seu trabalho exigente, que a mantinha envolvida em uma rotina frenética e muitas vezes afastava dos corredores familiares da casa acolhedora que compartilhava com seu amado filho.
As longas horas que ela dedicava às suas responsabilidades profissionais pareciam apenas encurtar ainda mais o tempo precioso que tinha para estar presente em meio aos momentos compartilhados com Lucas. No entanto, seu amor e preocupação por seu filho nunca diminuíam. Quando finalmente retornou para casa após um longo dia de trabalho, a exaustão que se acumulava em seus ombros era inegável, mas seu coração estava repleto de um afeto inabalável por Lucas, que transcendia as barreiras do tempo e das obrigações diárias. Ao abrir a porta de seu lar, ela foi recebida pelo som abafado dos soluços de seu pequeno, um eco angustiante que parecia penetrar até o âmago de sua alma. De repente, a sala que costumava ser um refúgio acolhedor parecia envolta em uma atmosfera pesada e melancólica, onde a tristeza de seu filho encontrava eco. A cena dilacerante de Lucas chorando em seu quarto atingiu Teresa como uma flecha no coração, instantaneamente preenchendo seus olhos com uma névoa de lágrimas. Ela se aproximou de Lucas com uma determinação silenciosa, consciente de que seu abraço e suas palavras gentis eram as únicas armas que ela possuía contra a dor que assombrava seu filho. Sem perder um segundo sequer, Teresa se apressou a confortar seu filho, envolvendo-o em um abraço terno e enxugando suas lágrimas com a ponta de seus dedos amorosos. Cada toque era um gesto de carinho, uma promessa de que ela estava ali, inabalável em sua dedicação a Lucas. Suas palavras, sussurradas com a melodia do amor materno, formaram uma tapeçaria de consolo e orientação que se estendia além das preocupações momentâneas. Ela assegurou-lhe que não deveria dar atenção ao que seu pai havia dito anteriormente, pois o amor de um pai, por mais essencial que seja, não é o único indicador de valor e autoestima. Com doçura, explicou que, infelizmente, não podiam ter um cachorro como animal de estimação no momento, devido às dificuldades econômicas que enfrentavam. Ela traçou um quadro honesto das realidades financeiras da família, enfatizando a importância de manter a harmonia dentro dos limites das possibilidades. A prioridade era cuidar responsavelmente da família e garantir que todas as necessidades básicas estivessem atendidas, desde um teto seguro sobre suas cabeças até a comida na mesa que simbolizava o calor de uma casa repleta de amor. Teresa compartilhou com Lucas suas próprias preocupações e responsabilidades, formando uma conexão entre eles que transcendia as barreiras da idade e da compreensão limitada. Lucas, sendo um menino inocente e sensível, não compreendia completamente as razões por trás da decisão de não ter um cachorro em casa. Seu coração estava repleto de incerteza e tristeza, emoções que dançavam juntas na sinfonia da infância tumultuada. Cada batida de seu coração era uma nota que ecoava com a esperança de que um dia, talvez, a situação mudasse. No entanto, sua mãe, Teresa, sempre o consolava e ajudava, ao contrário de seu pai. A presença constante de Teresa, um farol de apoio inabalável, iluminava os caminhos escuros da incerteza e da tristeza de Lucas. As palavras de encorajamento que fluíam dos lábios de Teresa eram como um bálsamo para a alma de Lucas, dissipando as nuvens de dúvida que ameaçavam obscurecer sua visão de um futuro mais brilhante. Após acalmar Lucas e garantir que ele estivesse bem aconchegado para dormir, Teresa sentiu uma mistura de raiva e frustração que a impulsionou a confrontar Renato, seu esposo. A chama de proteção maternal que ardia dentro de Teresa incendiava-se ainda mais diante da imagem de Lucas, vulnerável e magoado. Ela estava cansada de como ele sempre tratava mal o filho, e as palavras ferinas que ele havia dirigido a Lucas a afetaram profundamente, como um corte afiado no tecido delicado de sua relação. Teresa e Renato começaram a discutir intensamente, desencadeando uma tempestade emocional que não apenas afetava seu relacionamento, mas também Lucas, que estava em seu quarto tentando se concentrar em seus brinquedos. No entanto, a intensidade da discussão tornava impossível ignorá-la. As palavras carregadas de emoção e atenção palpável criavam uma atmosfera eletrizada que se espalhava como uma tempestade repentina. Os argumentos e insultos ecoavam por todos os cantos da casa, até que, finalmente, o tumulto cessou. O silêncio que se seguiu à tormenta era quase ensurdecedor, um eco sombrio da intensidade que havia preenchido o espaço. No entanto, a discussão não havia alcançado muito progresso. Renato ainda mantinha sua opinião e afirmava que não mudaria, as palavras ressoando como um eco sombrio do impasse que os separava. No final, ambos os pais se afastaram, com expressões franzidas, deixando no ar um silêncio desconfortável que contrastava com a estridência das palavras que haviam sido trocadas momentos antes. O vazio que se formou entre eles era carregado de emoções não ditas, um abismo que parecia se alargar a cada respiração. Teresa, com um olhar perdido e um traço de tristeza em seus olhos, deitou-se em sua cama enquanto as memórias do passado inundavam sua mente. As lembranças eram como flashes de luz em um filme, projetando cenas de alegria compartilhada, risos espontâneos e momentos de ternura que haviam moldado sua jornada juntos.
Ela relembrou tempos mais felizes, quando as coisas em casa estavam melhores e Renato também estava diferente. As imagens se entrelaçavam em um mosaico colorido de experiências que haviam cimentado os alicerces de sua relação. Recordou como juntos haviam enfrentado obstáculos e celebrado conquistas, compartilhando risos e sonhos em igual medida. Cada desafio superado os fortaleceu, cada vitória os uniu ainda mais. As histórias compartilhadas e as lembranças gravadas em suas mentes eram um testemunho da resiliência do amor que compartilhavam, um farol que iluminava os dias mais sombrios. Teresa e Renato, um casal que havia compartilhado muitos anos juntos, eram originários do México, seu país natal. Tinham começado sua relação e vida em comum quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez no ambiente de trabalho, uma convergência do destino que trouxe consigo a promessa de um futuro compartilhado. Sentiram uma conexão única e genuína que rapidamente se transformou em uma amizade sólida, uma ligação que se fortaleceu com o tempo. Num piscar de olhos, se viram imersos em um relacionamento bonito, construído ao longo dos anos. Cada desafio que enfrentaram, cada riso que compartilharam e cada lágrima que enxugaram juntos teceram os fios invisíveis que os uniam. As cicatrizes do passado eram testemunhas silenciosas do crescimento que haviam alcançado individualmente como um casal, formando uma tapeçaria de experiências que era ao mesmo tempo intrincada e bela. À medida que o amor entre eles florescia, o desejo de construir um futuro promissor os impulsionou a dar um passo audacioso. Decidiram unir suas vidas e compartilhar um lar, enfrentar desafios e celebrar conquistas, aprendendo valiosas lições com cada experiência que a vida lhes proporcionava. A cada novo dia, os laços que os uniam se fortaleciam, aprofundando o amor que nutriam um pelo outro com o passar do tempo. Guiados por um espírito aventureiro e a ambição de alcançar novas metas, Teresa e Renato lançaram seu olhar para horizontes distantes e buscaram oportunidades em um novo país: os Estados Unidos. Essa terra estrangeira se revelou um destino repleto de possibilidades, onde ansiavam encontrar um ambiente propício para concretizar seus sonhos e aspirações. Com dedicação incansável, dias de trabalho árduo e perseverança, Teresa e Renato finalmente viram seu sonho de migrar para os Estados Unidos se tornar realidade. Estabeleceram-se em solo estrangeiro, construindo um lar próprio e assegurando empregos que proporcionavam estabilidade e segurança. Essa nova fase de suas vidas lhes oferecia a oportunidade de forjar um futuro próspero, repleto de perspectivas promissoras. Após uma década de matrimônio, a certeza de que o amor que compartilhavam era sólido e duradouro como uma rocha parecia mais forte do que nunca. O tempo parecia ter passado como um breve suspiro, reforçando ainda mais o laço que os unia. Movidos por esse amor e uma profunda conexão, ansiavam por dar o próximo passo significativo em sua jornada conjunta: tornarem-se pais. No entanto, esse caminho se mostrou repleto de desafios. Por muito tempo, eles tentaram conceber um filho, mas as circunstâncias pareciam se mostrar implacáveis, quase insuperáveis. A persistência deles estava quase se esgotando quando, finalmente, um teste de gravidez trouxe notícias positivas, inundando Teresa e Renato com alegria e esperança renovada. O resultado positivo era um sinal claro de que o destino estava, enfim, abrindo suas portas para a jornada da paternidade. A euforia inicial preencheu seus corações, mas, infelizmente, essa onda de felicidade foi rapidamente substituída por uma realidade inesperada e desafiadora. Durante uma visita médica, alguns meses mais tarde, receberam um diagnóstico que abalou suas expectativas. Seu bebê tinha síndrome de Down, uma condição genética que o faria viver de forma diferente dos demais. O impacto dessa notícia foi profundo, desencadeando uma torrente de emoções dentro de Renato. Ele se viu envolto em uma tempestade emocional, alternando entre sentimentos de tristeza, raiva e frustração. Embora amasse Teresa e o bebê que estava por vir, a realidade da condição de seu filho era um fardo difícil de carregar. Enquanto Teresa acolheu a notícia com uma aceitação compassiva e resiliente, Renato lutou internamente para reconciliar suas emoções. O peso do desconhecido e a perspectiva de criar um filho com necessidades especiais desencadearam uma série de conflitos internos que ele batalhava para compreender e aceitar plenamente. Sua reação ao diagnóstico foi um mergulho em uma espiral emocional que o levou a buscar refúgio na bebida e a se envolver em discussões acaloradas com Teresa e amigos próximos. As diferenças de opinião transformaram-se em debates intensos, abalando a harmonia que outrora preenchera seu lar. O abismo entre eles parecia aumentar a cada dia, causando um impacto doloroso em sua relação. Teresa se viu afundando em uma profunda tristeza e melancolia, enquanto as lembranças dos dias felizes se chocavam com a realidade atual. Ela encontrou-se buscando consolo nas memórias de um passado mais alegre,
quando a vida era mais simples e as preocupações eram menos pesadas. Um desses momentos especiais continuava a ecoar em sua mente, um tesouro de lembranças que iluminava os cantos escuros de sua angústia. O parque, com um lago tranquilo ao qual costumavam visitar quase sempre durante os primeiros meses de gravidez, tinha sido o cenário de risos, amor e sonhos compartilhados. E evocava uma época repleta de esperanças e ilusões. Impulsionada por um intenso desejo de reviver esses tempos antigos e melhorar um pouco sua relação com Renato, Teresa propôs uma visita ao parque, desta vez acompanhada por seu querido filho Lucas. Inicialmente, a sugestão de Teresa de ir ao parque não foi bem recebida por Renato, que, em vez de aceitar com entusiasmo, disse que preferia ir ao bar. No entanto, ao ver os olhos de sua esposa quase cheios de lágrimas e um rastro de empatia tocá-lo profundamente, algo dentro dele se moveu. Decidiu, apesar de sua resistência inicial, acompanhá-la ao parque onde haviam compartilhado tantos momentos especiais. No meio daquele parque, que parecia ter preservado todas as lembranças preciosas que haviam compartilhado como família, uma enxurrada de memórias acorreu à mente de Teresa e Renato. Eles observavam com amor o pequeno Lucas, que brincava e corria pelo gramado macio. Cada imagem os lembrava da alegria que sentiram ao vê-lo dar seus primeiros passos naquele mesmo lugar. Teresa, com um brilho de nostalgia nos olhos, mergulhou na torrente de lembranças agradáveis. Cada riso, cada olhar cúmplice e cada abraço afetuoso reviviam diante de seus olhos, enchendo-a de gratidão pelos belos momentos compartilhados como família. Essas lembranças proporcionaram um raio de esperança, lembrando-a de que, apesar dos desafios atuais, o amor que os unia era um farol inquebrantável de luz em seu caminho. Por outro lado, a nostalgia afetava Renato de maneira diferente. Ele experimentava uma mistura avassaladora de tristeza e raiva. A realidade de como sua vida estava se desenrolando pesava sobre ele como um fardo difícil de suportar. Em meio à complexidade de suas emoções, ele projetava suas próprias frustrações no filho Lucas, buscando assim se desvincular de suas próprias responsabilidades. Enquanto isso, o jovem Lucas, cheio de energia e curiosidade, corria animadamente pelo suave tapete de grama do parque. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver os cachorros de outras crianças, desejando ter um para compartilhar seus dias de brincadeiras e travessuras. Enquanto Lucas se divertia, seus pais, Teresa e Renato, sentavam-se juntos, desfrutando da serenidade do ambiente do parque. No entanto, essa tranquilidade foi momentaneamente interrompida pela chegada de um vendedor ambulante, oferecendo coloridos e apetitosos doces aos visitantes do parque. O vendedor, com um sorriso caloroso e amigável, se aproximou do casal e do pequeno Lucas, convidando-os a experimentar as delícias que tinha em seu carrinho. Mas Renato, imerso em seus pensamentos e ainda lidando com suas emoções internas, respondeu de maneira desrespeitosa e brusca ao vendedor, pedindo que ele fosse para outro lugar. Após a partida do vendedor, um sentimento de indignação invadiu o coração de Teresa, que não pôde deixar de expressar seu descontentamento com a atitude de Renato. A situação desencadeou uma série de emoções que emergiram com força, expressas em palavras carregadas de frustração e desaprovação em relação ao parceiro. O que começou como uma simples discussão sobre a abordagem do vendedor rapidamente se transformou em uma avalanche de questões recorrentes que frequentemente emergiam em suas disputas. Temas como o consumo de álcool, os desafios da convivência e até mesmo questionamentos relacionados a Lucas, o filho deles. Imersos na intensidade da discussão acalorada, Teresa e Renato estavam tão envolvidos em suas disputas que não perceberam que Lucas se afastara. Quando finalmente encerraram a discussão e voltaram os olhos para o lago, um sentimento de confusão e angústia os envolveu, pois não encontraram o pequeno Lucas no lugar onde ele estivera antes. O coração de Teresa batia forte enquanto ela desesperadamente chamava por seu filho, repetindo seu nome várias vezes, mas sem obter resposta. Uma mistura de medo e culpa tomou conta dela, questionando como poderiam ter perdido Lucas de vista por causa de uma discussão que, em comparação com a segurança de seu filho, parecia insignificante. Enquanto isso, Renato estava experimentando uma tormenta de emoções. A incredulidade se misturava ao medo e à culpa, fazendo questionar como a situação havia chegado a esse ponto e como tinham permitido que a briga afetasse sua responsabilidade como pais. A angústia e a preocupação se apoderaram de Teresa e Renato, enquanto embarcavam em uma busca frenética por todo o parque. Cada canto e recanto se tornaram alvo de revisão, na esperança de encontrar Lucas correndo em direção a algo que o chamasse a atenção, talvez perto dos cachorros ou brincando com outras crianças. O coração de Teresa palpitava forte, seus olhos escaneavam cada lugar, esperando ansiosamente pela visão do filho.
Em sua mente, ela tentava relembrar cada detalhe do momento em que viu Lucas pela última vez, na esperança de determinar para onde ele poderia ter ido. No entanto, Lucas parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Enquanto a busca por Lucas continuava e a preocupação aumentava, Renato estava mergulhando em um abismo de culpa. Cada pensamento era um lembrete doloroso das vezes em que poderia ter sido mais carinhoso e dedicado com seu filho. Renato se afundava em reflexões sobre seu passado, onde a ira e a frustração o levaram a tratar seu filho de maneira insensível. O peso de suas ações anteriores o oprimia, enquanto seu coração se lembrava das ocasiões em que sua raiva o levou a palavras duras. Sentindo a urgência de encontrar Lucas e um turbilhão de remorso, Renato percorria o parque com passos agitados, chamando o nome de seu filho com voz trêmula. Cada segundo que passava sem encontrar Lucas aumentava a inquietação em seu coração, e ele sentia que o tempo estava suspenso. Era como se uma eternidade tivesse se passado desde que Lucas desaparecera de sua vista. Enquanto a busca se estendia e a preocupação crescia, Renato se viu imerso em um abismo de culpa. Cada lembrança, cada ação passada, parecia pesar sobre ele, à medida que refletia sobre como poderia ter sido um pai mais atencioso e amoroso. Nesse momento de aflição, as memórias de seu relacionamento com Lucas o inundaram, enchendo de tristeza por não ter sido o pai que seu filho merecia. As lágrimas nublavam sua visão enquanto ele continuava sua busca incansável, esperando ansiosamente pelo reencontro com Lucas, prometendo a si mesmo que, se tivesse a oportunidade, faria tudo diferente, dando a seu filho o amor e a atenção que ele sempre mereceu. Renato sentia que havia deixado passar momentos de conexão e cumplicidade, sentindo-se culpado por ter perdido de vista o essencial. O amor incondicional que Lucas merecia receber. Em um momento de profunda revelação, uma determinação firme tomou conta de Renato. Ele decidiu que não permitiria mais que seu passado obscurecesse o futuro que desejava construir ao lado de sua família. Com uma resolução corajosa, ele se comprometeu a se transformar no pai que Lucas e sua esposa mereciam. Estava disposto a deixar para trás o álcool e os maus tratos que haviam afetado seu relacionamento. O peso da culpa se tornou um catalisador para a mudança e Renato percebeu que o tempo perdido não deveria ser um obstáculo para construir um vínculo mais forte com seu filho. Ele percebeu o quanto amava Lucas e compreendeu que, apesar das dificuldades, o laço que os unia era inquebrantável. Não importava se Lucas era diferente das outras crianças, pois ele continuava sendo seu filho e isso era o que realmente importava. No entanto, apesar dos incansáveis esforços de Teresa e Renato para procurar em cada canto do parque, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Lucas. A escuridão da noite já havia caído, acrescentando uma dose extra de angústia e preocupação aos seus corações. A incerteza angustiante os dominava, alimentando temores sobre o que poderia estar acontecendo com seu pequeno filho. Esgotados e desesperados, a dupla decidiu temporariamente interromper a busca e se dirigir à polícia para relatar o desaparecimento de Lucas. Com o coração apertado pela ansiedade, eles detalharam para as autoridades tudo o que conseguiam lembrar sobre seu filho, esperando que o esforço conjunto da comunidade e das forças policiais pudesse trazer notícias positivas. A notícia do desaparecimento de Lucas rapidamente se espalhou, e muitos moradores locais se juntaram à busca. A solidariedade e o apoio da comunidade tocaram Teresa e Renato, que encontraram um pouco de alívio ao saber que não estavam sozinhos nessa angustiante busca. Apesar de todos os esforços coordenados, o tempo continuava implacável, e as horas se transformaram em dias. Um dia se passou desde que Lucas desaparecera e ainda não havia notícias sobre seu paradeiro. A espera se tornava interminável, e cada minuto que passava sem notícias de seu filho era uma agonia que se aprofundava em seus corações. A devastação tomou conta de Teresa com o problema do desaparecimento de seu filho, e Renato não conseguiu evitar sentir-se igualmente desesperado e aflito. Ao longo de sua vida, Renato havia recorrido ao álcool como forma de enfrentar seus problemas ou buscar alívio em momentos difíceis, mas desta vez decidiu que não seguiria por esse caminho. Ele havia aprendido a lição e estava determinado a mudar o padrão de comportamento que apenas piorava as coisas. Nesta ocasião, Renato se mostrou diferente, rompendo com o comportamento que costumava ter, pois ele finalmente compreendeu a importância de estar presente e ser o pai que Lucas merecia. Apesar de estar igualmente afetado e preocupado com o desaparecimento de Lucas, Renato optou por enfrentar a difícil situação de maneira mais madura e construtiva. Em vez de buscar refúgio no álcool, ele concentrou-se em estar presente para Teresa, oferecendo o apoio que ela tanto necessitava naquele momento de esperança. A situação tornava-se cada vez mais intrigante e angustiante. O que havia acontecido com Lucas?
Como ele havia se afastado tanto de seus pais? O pequeno Lucas, sensível e vulnerável, havia tomado uma decisão no meio das discussões de seus pais. As frequentes brigas entre eles sempre o entristeciam profundamente. O menino preferiu se afastar antes de testemunhar outra confrontação entre seus pais. Seus passos o levaram à beira do rio, caminhando rapidamente sem saber exatamente para onde estava indo. O som da água corrente e a paisagem tranquila do rio ofereciam um contraste esperançoso diante de sua família disfuncional e das discussões de seus pais. Enquanto seus pais continuavam imersos em suas discussões, o menino continuava a caminhar sem rumo, com a necessidade de encontrar um espaço onde pudesse encontrar consolo e tranquilidade para seu coração. No entanto, a rapidez de seus passos refletia seu estado interior, uma mistura de tristeza e ansiedade que o impelia a continuar em movimento. Foi em um momento de descuido que Lucas escorregou na lama úmida próxima ao lago e caiu. Infelizmente, o impacto da queda o deixou sem fôlego, e seu coração batia forte diante da súbita imersão nas águas profundas do lago. Aterrorizado e desorientado, Lucas se viu lutando para se manter à tona, sem saber nadar e com a angustiante sensação de estar perdendo a consciência. O frio da água tomou conta de seu corpo, tornando-o entorpecido e dificultando seus movimentos. A desesperação se misturava ao medo, enquanto seus pulmões pediam oxigênio. A vida parecia desvanecer lentamente enquanto ele lutava para se manter à tona e a água o arrastava cada vez mais longe do parque. Sua mente ficava cada vez mais turva devido à falta de oxigênio. Em meio à escuridão do lago, Lucas viu uma figura peluda se aproximando dele. Embora seus sentidos estivessem quase se dissipando, a presença próxima infundiu uma faísca de esperança. Seus olhos semicerrados tentaram focar na forma que se aproximava. Quando ele pôde ver melhor, percebeu que se tratava de um cachorro. Um sorriso iluminou seu rosto ao ver o animal, que se aproximou rapidamente. O cachorro pegou o braço de Lucas com a boca e começou a nadar, levando-o para a margem do rio e salvando-o da água. A situação havia sido aterrorizante para o jovem Lucas, mas no meio da confusão e da alegria por ter sido resgatado, seu coração se encheu de felicidade ao ver o cão como um fiel amigo que estendeu a pata no momento de necessidade. Embora ele não entendesse completamente o que havia acontecido, Lucas sentiu uma conexão especial com aquele herói peludo. O cachorro, que aparentemente era um vira-lata, demonstrou uma surpreendente intuição e empatia para com o pequeno Lucas. Com um gesto claro, o cão convidou Lucas a segui-lo enquanto caminhava em direção a um local abrigado entre as árvores. Intrigado e grato, o menino decidiu seguir o misterioso animal. O cão parecia conhecer o caminho para um refúgio seguro. Guiados pelo guia peludo, Lucas e o cão avançaram juntos em direção àquela área mais protegida. O cão permanecia alerta, assegurando-se de que Lucas estivesse seguro durante a jornada. A empatia e o afeto entre os dois começaram a florescer, gerando uma conexão especial em meio àquela situação inesperada. Ao chegarem ao local mais protegido, Lucas sentiu-se grato e aliviado pela proteção que aquele amigo de 4 patas lhe oferecia. Ele se aproximou do cão e começou a acariciar seu pelame suave, enquanto o animal respondia com carinhosos lambidas e demonstrações de afeto. Lucas pôde sentir o frio em seu corpo se dissipando lentamente, graças às atenciosas carícias do peludo resgatista. Após a intensa experiência na água, Lucas estava exausto e sentindo o peso da fadiga em seu corpo. Com um sentimento de gratidão e felicidade que enchia seu coração, ele se deitou na grama macia e se entregou ao sono reparador. A emoção de ter feito um amigo tão especial, alguém que não o julgaria e que lhe proporcionaria companhia incondicional, o acompanhou em seus sonhos. O cão fiel e atento deitou-se perto de Lucas, velando por seu bem-estar e protegendo-o durante seu sono. Sua expressão calorosa e vigilante mostrava o compromisso que tinha com seu novo amigo humano, demonstrando uma lealdade que transcendia as barreiras da linguagem. Conforme o dia passava, a fome começava a afetar Lucas e o frio se intensificava. O cão continuava a cuidar dele com devoção, mas era evidente que não seria suficiente para mantê-lo em boas condições. Ainda assim, a presença reconfortante do peludo guardião lhe proporcionava um senso de proteção e segurança em meio à adversidade. O tempo passava e a situação tornava-se mais urgente. No entanto, o cão não desistia de sua missão de proteger Lucas. Seu instinto e astúcia o levaram a perceber uma oportunidade para obter ajuda. Ao longe, ele avistou um pescador em um barco navegando pelo lago. Com determinação, o cão começou a latir energicamente para chamar a atenção do pescador. O som persistente dos latidos finalmente conseguiu captar a atenção do pescador, que ficou intrigado com a insistência do cão.
Curioso, o pescador decidiu se aproximar de onde vinham os latidos. Ao chegar lá, encontrou Lucas deitado na grama, claramente necessitando de ajuda. O cão olhava para o pescador como se estivesse indicando que aquele menino precisava de ajuda urgente. Sem hesitar, o pescador agiu rapidamente, levando Lucas a bordo de seu barco e fornecendo abrigo e comida. O cão observava a cena com satisfação, sabendo que seus esforços haviam dado frutos e que seu novo amigo estaria em boas mãos. O pescador tinha ouvido falar das notícias sobre um menino desaparecido, então levou o menino e o cachorro juntos em seu barco e rapidamente contatou as autoridades. Renato e Teresa viram Dani novamente e ficaram aliviados ao saber que seu filho estava de volta. Eles agradeceram ao pescador por tê-lo trazido de volta. Renato, com o coração cheio de remorso e arrependimento, abraçou seu filho com força, sentindo o peso de todas as suas ações passadas que haviam causado tanto dano. Cheio de emoção, ele começou a pedir desculpas a Lucas e assegurou a ele que nunca mais o trataria mal. Ele reconheceu que suas ações haviam causado dor e que era hora de mudar. Lucas parecia entender as palavras de seu pai e rapidamente o perdoou, devolvendo o abraço. Teresa observou o tocante momento entre pai e filho e sentiu a emoção invadir seu coração. Ela se juntou ao abraço com ternura, fazendo com que a família se reunisse mais uma vez. Após o abraço, Lucas explicou como o cachorro o havia ajudado no rio. Embora a princípio seus pais não pudessem acreditar, eles ficaram maravilhados com o nobre cachorro que havia salvado seu filho. Vendo que Lucas tinha uma conexão especial com o cachorro, eles decidiram adotá-lo e o chamaram de Elvis. À medida que cresceram, Lucas e Elvis se tornaram bons amigos, assim como seu pai, que agora era um homem novo e um ótimo pai. Obrigado por nos visitar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Você acha que Renato agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.